Jornalista cultural, crítico de cinema, para a gente finalizar o Bom para Todos de hoje com o cinema, com as dicas do Zanin. Oi, Zanin, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita? Por aí tudo tranquilo? Tudo certinho também. Muita chuva por aqui, mas tudo bem porque estava precisando, estava muito seco. Vamos começar falando sobre estreias no cinema, né? Temos duas hoje, então. Eu já cantei a bola aqui, ó. A gente tem duas estreias de cinema, um festival retrospectiva, né? E depois duas dicas de streaming. Então a gente vai, assim, com a agenda completa hoje, tá bom, pessoal? Já combinei com o Zanin. Vamos começar com Azor. Conta pra gente sobre esse filme que estreia nos cinemas essa semana. É isso aí, né? Quer dizer, o ano vai chegando ao fim e aí vão entrando filmes ainda de boa qualidade, em um bom número, né? A gente sempre fala, o cinema não descansa, ou descansa menos que as outras artes, né? Sempre continua a ter lançamentos e agora com streaming mais ainda, né? Mas esse filme Azor, tá ali, tem muita atenção da crítica quando ele passou na Mostra de Cinema de São Paulo. Até nós tivemos ocasião de comentar ele brevemente aqui. É um filme muito interessante, é um filme argentino, vamos dizer assim, aborda as relações de poder por um ângulo que a gente não está muito habituado a ver no cinema, que é o ângulo das classes dominantes. Uma trama que se passa nos anos da ditadura militar argentina, né? E tem como um protagonista um banqueiro suíço que vem da Europa para a Argentina para investigar o desaparecimento de um colega seu, que era o cara que ficava cuidando dos negócios desse banco. E ele tem a missão de procurar esse cara e também de restabelecer, de manter os laços com os grupos dominantes da economia, né? E através dessa estratégia, a gente vai sendo conduzido pelos corredores dos palácios, das mansões e mesmo das igrejas e das Forças Armadas, que são os grupos que comandam a Argentina naquele momento. É como um colega meu comparou essa trajetória desse personagem ao de um clássico da literatura e também do cinema, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Que é a entrada de uma pessoa num ambiente que ele não conhece até chegar no núcleo do horror, né? E esse filme tem essa capacidade. Ele vai assim aos poucos e através de muitos subentendidos, nada é dito explicitamente, mas você vai vendo, afinal de contas, quem são as pessoas que mandam no país naquele momento, né? Que comandam uma repressão assassina, né? E quais desses grupos com o grande capital europeu representado por esse banco suíço que está lá corporificado por um desses diretores, né? Então é um filme muito interessante nesse sentido da radiografia do poder, do que mantém o poder nas ditaduras latino-americanas, né? Esses grupos autoritários que não tomam o poder, eles tomam o poder com uma série de cumplicidades com a sociedade civil dos seus países e com o capital internacional. Assim, é um filme muito inteligente. Muito inteligente. Ele não diz nada explicitamente, ele não é didático, assim, no sentido de querer coisas, está cansado de saber, mas ele expõe assim como uma radiografia, né, assim, muito precisa dessas, vamos dizer assim, dessas relações perigosas comandam os grupos que comandam a sociedade, os grandes grupos econômicos, religiosos e tudo mais. Eu achei um filme assim totalmente extraordinário, totalmente fora
do comum que a gente está acostumado a ver. Nós temos muitos filmes de denúncia dos abusos cometidos nos nossos infelizes países latino-americanos, mas com esse grau de sutileza e de delicadeza, são raras as obras que conseguem, e essa é uma delas. Então, para quem gosta de política, apesar de a gente não gostar da maneira como ela é feita, a gente precisa saber como é feita, esse é um filme absolutamente imperdível. Que bacana, ver o trailer já deixa a gente com vontade de assistir. Te ouvi então, Zanin, nossa, dobra essa vontade. Pessoal, anota então, Azor, tá bom? Nos cinemas. A próxima dica nos cinemas é Nós Duas, um filme francês. Conta pra gente. Então, esse filme, Thalita, também trata de uma situação, só que agora do âmbito pessoal, extremamente delicada. São duas mulheres de terceira idade, né? E que mantêm relacionamento, supostamente são amigas, mas elas mantêm um relacionamento amoroso, escondido das famílias, principalmente da família de uma delas, né? Para não sofrer a carga dos preconceitos sociais que existem ainda, infelizmente, contra esse tipo de relacionamento, e mais ainda entre pessoas de terceira idade, que é um outro tabu da nossa sociedade. Se nós temos tabus sexuais, nós temos um tabu da sexualidade da terceira idade que é ainda maior do que os outros. Né? E esse é um filme que trata com extrema delicadeza dessa questão. Então, são duas mulheres que estão juntas, que têm sonhos para o futuro, né? Elas querem, por exemplo, vender o apartamento onde elas moram, né? E se mudar para a Itália, para Roma, é o sonho delas, né? De estar numa outra sociedade onde ninguém as conhece, em que elas possam se assumir livremente, viver a liberdade que elas têm tolhida, porque são obrigadas a ficar disfarçando o relacionamento perante todos e principalmente perante as famílias. Esse filme, Thalita, ele tem um elenco fantástico, principalmente as duas mulheres, são duas grandes atrizes, a Bárbara Suková, né, e a Martine Chevalier. Elas dão um show de interpretação, assim, numa situação que é bastante dramática, tem esse lado de esperança, é bastante dramática, e fica ainda mais dramática quando uma delas cai doente e precisa de um tratamento, precisa cuidar. Então, tudo que já era complicado na vida delas acaba se tornando ainda mais difícil. Eu repito, é um filme que é dirigido pelo Filippo Meneghetti e que ele usa assim, luvas de pelica, de delicadeza, para tratar essa situação difícil sem qualquer vulgaridade, mas também sem nenhuma concessão. Não é um filme duro, tem momentos alegres, tem momentos assim que te tiram e tem momentos que te fazem conscientizar que, apesar dos grandes avanços que uma parte da nossa sociedade fez em relação ao plano dos costumes, da sexualidade, de respeito à diferença dos outros, ainda há um enorme caminho a ser feito. E isso mesmo nas civilizações que a gente considera mais adiantadas que a nossa. Que bonito, e as imagens são lindas, a gente acompanhando aqui o trailer, muito bonito. Ótimo, pessoal, Nós Duas, filme francês no cinema, se anotem aí também. Agora a gente vai para a 22ª retrospectiva do cinema brasileiro, que é um festival organizado pelo Sesc, né? Conta pra gente, é híbrido, inclusive tem parte física e parte online para as pessoas acessarem. Então, ele começou dia 9 de dezembro e vai até agora, até o dia 30, até praticamente o final do ano. É a 22ª retrospectiva do cinema brasileiro, do CineSesc, portanto, 22ª, portanto, é uma mostra já tradicional, tem 22 anos, está para o 22º ano, né? E que faz isso no fim do ano. No fim do ano, você sabe, qual é a tradição maior do fim do ano? Fazer retrospectivas, né?
é uma necessidade espiritual de nós seres humanos, fazermos a retrospectiva de um ano que está acabando e ver o que ele teve de bom, o que ele teve de ruim. Infelizmente, em alguns aspectos, a retrospectiva do nosso ano aqui é desastrosa. Mas no campo do cinema não é tão desastrosa assim, pelo contrário. Quem se dispuser aí ao CineSesc, que é uma excepcional sala de cinema, tal, e que cumpre também todos os requisitos assim de precaução médica nesse tempo ainda de pandemia não acabado. Você tem que registrar a tua vacinação, aí você registra, fica registrado lá, e aí para todas as unidades do SESC você já fica cadastrado como tendo sido vacinado, há um distanciamento, a sala não enche completamente, tem tudo assim feito com grau de responsabilidade possível nessa altura de administração da pandemia que a gente está tendo. Enfim, quem se dispuser aí a essa sala para ver os filmes, é uma sala maravilhosa, com uma projeção ótima, vai encontrar uma série de filmes brasileiros que foram lançados esse ano e que são filmes de qualidade. Né? Eu destaquei apenas alguns aqui, na verdade, o pessoal que faz a curadoria de cinema para o CineSesc, ele destacou cerca de longas lançados e que fazem perspectiva. Entre eles, por exemplo, um filme muito simpático, nós falamos dele aqui, o Pacarrete, que é um filme que ganhou um monte de prêmio, e é um filme da nossa, estrelado pela nossa querida Marcélia Cartacho, também ganhou todos os prêmios aí, como aquela bailarina veterana que se muda para uma cidade do interior e quer fazer um espetáculo de dança para uma cidade que não está minimamente interessado nesse tipo de espetáculo. É um filme assim que alia a doçura de uma figura assim totalmente adorável, assim, à rudeza dos tempos atuais, e faz isso também, como o outro filme comentou, com extrema delicadeza, com senso de humor e também senso de realidade. Maravilhoso, que eu recomendo. Aliás, passa hoje à noite, viu? Eu só me lembro aqui de cabeça que tem uma sessão hoje à noite. Quem estiver dando moleza aí, estiver sem programa, vá ao CineSesc e veja Pacarrete. Se não me engano, é às 20 horas, vocês confiram, tá bom? Tem outros filmes que tratam mais da realidade, assim, mais, vamos dizer, dura do nosso país. Por exemplo, O Chão, que é um filme que é sobre um agrupamento do MST, né? E é uma visão interna ao MST como eu nunca vi na minha vida. Assim. Ele faz assim, faz os movimentos, a vida e um clamor assim, ainda nunca atendido historicamente no Brasil, que é de uma reforma agrária ampla. Né? É um filme assim, político, mas que leva em conta as experiências pessoais daquelas pessoas que fazem o movimento. Um filme extraordinário. Outro é esse interessante que eu achei, é esse rolê, a história dos rolezinhos, que é um documentário exatamente sobre esse movimento do pessoal da periferia que começou a entrar nos shoppings assim, e colocar a presença deles nos shoppings assim, como uma denúncia à ação que eles sempre passou sob silêncio. Né? Na hora que eles começaram a ir em grupo aos shoppings, aí os seguranças ficaram ouriçados, os donos das lojas baixavam as portas, isso para o grau de discriminação que a gente tem ainda na nossa sociedade. É um documentário muito interessante. Outro é Meu Nome é Bagdá, né, que é um documentário sobre o skate, sobre uma menina que pratica skate num ambiente totalmente masculino, né, um filme também que é muito legal. Né? Sertânia, que é um filme muito especial, que é de um diretor veterano chamado Geraldo Sarno, que é um diretor baiano,
e que, numa fotografia em preto e branco maravilhosa, ele recria a saga do sertão, que vamos lembrar, a saga do sertão brasileiro foi muito usada na época do cinema novo, nos 60, né, para denunciar as injustiças sociais brasileiras. E o Sarno volta agora ao sertão e volta com uma nova perspectiva. Ele, que é um diretor veterano, traz uma visão totalmente nova, né? E tem outros, o Calado, que é um filme, um documentário da Emília Silveira, né, sobre o Antônio Calado, grande escritor, grande jornalista, documentário para quem deseja se introduzir na obra e vida desse grande intelectual brasileiro, né? Eu vou ficando por aí. Tem várias outras indicações que a gente pode fazer. Entrem no site, vejam, são todos filmes muito bem escolhidos, pode ir no escuro conhecer, mas anotem essas dicas aí que são de filmes muito legais mesmo. Nossa, rolou uma retrospectiva aqui na minha cabeça, você falando sobre esses filmes e eu lembrando de quando você trouxe eles aqui pra gente. Foi o ano todo, né, de comentários do Zanin aqui com a gente, então muito, principalmente Sertânia, sabe? Me marcaram tanto aquelas imagens do filme e agora você comentando novamente, rolou a retrospectiva na minha cabeça. Olha só, Zanin, temos 5 minutos e a gente tem que falar sobre duas dicas de streaming. Vamos começar com a Sniper Russa e depois a gente vai trazer Marsella para vocês, tá bom? Rapidamente, a Sniper Russa, fala pra gente. Então, 2 dicas de streaming diferentes. Essa Sniper Russa é baseada na história verdadeira de uma atiradora de elite do exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Ela é encenada por uma atriz, naturalmente, né? E ela tem uma vida totalmente diferente, totalmente original, né? Ela se junta ao Exército Vermelho em 1941, né? E ela é uma atiradora nata, né? E tanto é que o talento dela é notado pelos oficiais que acabam a destacando para uma posição mesmo das atiradoras de elite envolvidas nos combates soviéticos. É um filme que reconstrói a vida pessoal, né, dessa Lyudmila, que era o nome dela, né, interpretada pela Yulia Peresild, e reconstitui também as ações da guerra pelo lado soviético, que é um caso raro no cinema, porque nós estamos sempre acostumados a ver a perspectiva norte-americana sobre a Guerra Mundial como se eles tivessem vencido a guerra sozinhos, né? Sabe que o grande sacrifício, o grande peso da Segunda Guerra recaiu sobre a União Soviética com mais de 20 milhões de mortos. Então você tem também esse ângulo novo, essa perspectiva. E, por fim, a série Marseille, né, que nós estamos ensaiando há várias semanas e finalmente vamos falar dela. Vai ser a nossa última dica de 2021, que é uma série maravilhosa da Netflix, está escondida lá na Netflix, ninguém falou sobre essa série, ninguém que eu saiba escreveu sobre essa série, pelo menos assim, dos veículos que eu estou acostumado a ler, e que tem um grandíssimo, enorme ator do papel, né? Ele viu o Robert Tarot, que é um prefeito de Marseille, um prefeito assim bastante carismático, meio populista e tal, e que está preparando a sucessão dele. Ele quer passar o poder para um filhado dele, para um protegido dele, né, que é o Lucas Barrès, que é interpretado por um outro bom ator também francês, que é o Benoît Magimel, que está numa montanha de filmes franceses aí. E essa série, Thalita, é uma série de intriga política assim, relacionada com corrupção, com máfia, com tráfico de droga, com futebol, que é um clube poderosíssimo de Marseille, que é o Olympique de Marseille, né? E tudo isso assim
naquela cidade que é uma cidade, assim, uma das principais cidades francesas, uma das 3 maiores cidades francesas, e é uma cidade com problemas sociais intensos, é uma cidade encantadora, mas que tem problemas sociais intensos. E esse é um filme sobre os bastidores da política, sobre as tramas políticas, né? Sobre os golpes sujos da política, mas também sobre esse personagem que é o Tarot, que é o Depardieu, que moralmente, vamos dizer assim, ele não é muito recomendável como pessoa, mas ele ama a cidade dele acima de tudo e quer o bem da cidade dele. Então é meio impossível você não se encantar com esse personagem, principalmente pela atuação do Depardieu, que diga-se o que se quiser dele, mas é um senhor ator. Quando ele entra na tela, você não mais nada, você fica magnetizado por essa figura. Então, não deixem de ver essa série, é uma série curtinha, são poucos episódios, muito intensos, muito bem escritos, a série é muito bonita e muito interpretada. Eu acho assim uma dica legal para quem gosta de sacar as coisas da política no cinema, sacar os bastidores, e numa visão bastante adulta e pouco esquemática. Eu já tinha ouvido falar sobre essa série porque me disseram que ela era muito parecida com House of Cards, naquela época que House of Cards estava super bombando, e daí me falaram sobre essa série, que era incrível realmente, mas eu acabei não acompanhando, fiquei super a fim de ver também. E conseguimos, então, fechar nossa pauta. Nem acredito, 4 horas em ponto. Zanin, sou só agradecimentos a você, viu? Muito obrigada por essa parceria durante todo esse ano e espero que você esteja pertinho da gente também agora em 2022. Um carinho enorme por você, viu? Tenha uma boa passagem de ano agora, um bom Natal para você e para sua família, uma boa virada de ano e a gente volta a se encontrar em 2022. Obrigado, Thalita. Um bom final de ano, um bom Natal para você, para todo mundo que nos acompanhou. Olha, os agradecimentos são meus e eu espero que a gente se reencontre em 2022, dê continuidade ao nosso trabalho aqui e que a gente tenha um ano mais leve, com mais esperança e menos gasto que esse está acabando agora. Um beijo para todo mundo e até o ano que vem.